Sejam todos muito bem-vindos. Nós temos falado nas últimas quartas-feiras que a vida ela é uma atribuição temporária. Então, quais são os seus valores? O que é importante para você? Vamos lá, Salmo 39:4 diz assim, ó. Ó Senhor Deus, quanto tempo ainda vou viver? Mostra-me como é passageira a minha vida. Quando é que vou morrer? Então, preste atenção numa coisa que eu vou falar. Quanto tempo ainda vou viver? Então preste atenção no que eu vou falar agora para você. Quantos meses você passou na barriga da sua mãe? 9. Para viver 80, 90, 100. Certo? Você passou 9 meses em gestação até nascer. Agora você tem 80, 90, 100 anos. Que você está numa segunda gestação. Essa é uma segunda gestação. Você vai passar 80, 90, 100 para entrar em 1000. 1000 governando com Cristo no milênio. E a eternidade. Talvez muitos nunca pensaram nisso. Você passa 9 meses, nasceu, vive 80, 90, 70, 80, 90, 100. Esses 70, 80, 90, 100 é uma segunda gestação para a eternidade. Quando terminar esse ciclo, está definido para onde você vai. Então nós temos 1000 anos, que se chama o milênio, para governar com Cristo. E após o milênio, definitivamente, a eternidade. Por isso que, quando você vive a sua vida unicamente com a visão, com a ótica de existência desses 80, 90, isso é uma loucura. É uma grande loucura. Então, quanto tempo ainda vou viver? Isso não deve importar tanto. Essa não deve ser a sua maior preocupação. E sim, como você está vivendo. Não é quanto, é como você está vivendo. Entendeu o que eu falei ou não? Sim ou não? Ó, o que você está ouvindo, talvez muitos nunca nem ouviram. E nunca nem pensou. 9 meses para 100 anos. 100 anos para 1000. E 1000 definitivamente para a eternidade. Mas todo mundo vai entrar no 1000? Não. Não vai. Tem um do jeito que parte daqui. São 2 caminhos só. Quando partir desse caminho, já está definido para onde vai. Mas eu estou falando com os salvos. Eu prefiro crer assim. Eu estou falando com o povo que vai ser salvo. E que você precisa enxergar com essa ótica. Se você perguntar, bicho, qual é a tua visão? Minha visão é a visão bíblica.
Eu vivi 9 meses na barriga da minha mãe e vou completar os meus aproximadamente 100 anos aqui. Dos meus 100 anos, eu entro para o milênio. Eu governo com Cristo 1000 anos. E dos 1000 anos, eu entro definitivamente para a eternidade, para a Nova Jerusalém. Então, não deve ser o tempo, mas como eu estou vivendo. Não é quanto tempo eu vou viver, mas como eu estou vivendo. Nós sabemos que o tempo, ela é a moeda mais preciosa. Diga comigo, o tempo é a moeda mais preciosa. Diga, mais cara. Então, quais são os seus valores? Quais são os seus princípios? Será que os valores são os corretos? Deus, família, os propósitos de Deus, deve estar alinhado. Onde usamos o nosso tempo, revela as nossas prioridades. Salmo 119, 19 diz: viverei poucos anos aqui na terra. Porque por mais que seja 100 ou mais de 100, são poucos anos. Não escondas de mim os teus mandamentos. Como disse, a vida é uma atribuição temporária. E uma coisa que eu vou falar para você, que hoje eu vou mudar a tua visão, teu conceito de família. Hoje nós esperamos mudar isso definitivamente. Pois nós nascemos ontem, diga comigo, nós nascemos ontem e não sabemos nada. Os nossos dias na terra passam como a sombra. Para usar a nossa vida da melhor forma possível, você nunca pode esquecer duas verdades. Primeira, em comparação com a eternidade, a vida é extremamente breve. Em comparação com a eternidade, a vida é muito breve. Segunda, a terra é apenas, diga comigo, uma residência temporária. Você não ficará aqui por muito tempo, e você já sabe disso. Então, não fique muito apegado a nada. Absolutamente nada. Peça a Deus que ajude a ver a vida na terra como Ele a vê. Pedro 1,17 diz assim: uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor, diga comigo, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Muitas pessoas, elas mudam para outros países. Muitas pessoas, recentemente nós falamos sobre isso, que é como aquelas pessoas que saem daqui, vão para os Estados Unidos para viver, para trabalhar, mas precisam estar legalizadas. É obrigatório que elas carreguem um cartão de registro chamado Green Card. Sabe, quem vai trabalhar lá fora precisa de uma autorização, o qual lhes permite estar no país e trabalhar. Os cristãos deveriam carregar os Green Cards espirituais. E na verdade nós temos um. A Bíblia fala que o Espírito Santo, ele é o selo. Diga comigo, o Espírito Santo é o selo. Então, por isso que nós precisamos ser selados. Para nos lembrarmos de que a nossa cidadania, ela é no céu. Os verdadeiros
crentes, cristãos, compreende que há muito mais para viver do que poucos anos que passamos nesse planeta. A nossa identidade está na eternidade e a nossa pátria é no céu. Quando você captar essa verdade, você vai parar um pouco de se preocupar em ter tudo e vai descobrir que isso não significa deixar de ambicionar uma vida abundante, e sim aonde está o nosso coração. É aonde a gente coloca o nosso coração. Deus é bastante categórico sobre o perigo de viver pelo aqui, agora, adotando valores e prioridades, estilos de vida do mundo que nós estamos, ou o mundo ao nosso redor. Quando nós flertamos com as tentações deste mundo, Deus chama isso de adultério espiritual. E nós já falamos em outra ocasião que o mundo não é o nosso lar. Então, deixa eu só falar uma coisa aqui. Diga comigo, o mundo não é o nosso lar. Então aí é que entra um ponto importante. Como é que chama essa reunião aqui? Como chama? Você sabia que somente aqui, agora, que você vai ter uma família? Você sabia que casamento só existe aqui? Você sabia que filhos, só será aqui, nessa geração? Que biblicamente nos céus não se casa? Biblicamente nos céus você não terá filhos? E é tão glorioso, porque às vezes a gente fica pensando que muitas coisas a gente vai lembrar das coisas. O que você lembra de quando você estava no ventre da sua mãe? O que você lembra? Mesma coisa, você não vai lembrar de praticamente nada daqui. Nada. Por quê? Porque você entra para a glória. Então, isso mostra o quão importante, e faz parte do plano de Deus, do processo, do plano de Deus terreno para nós, essa área que é tão importante, que é a área familiar. Você não vai se casar no céu. Você não vai ter filhos no céu. E o que você está fazendo aqui agora vai determinar como é que será lá. Olha como isso é sério. Pode falar, querida. Essa parte do sermão era minha, né? Olha, ele está roubando meu sermão aqui, gente. Então, a nossa origem é o céu. O nosso domínio é aqui na terra. E o nosso futuro é a eternidade. E quando você pega... Repete, por favor. A nossa origem é divina, é no céu. O nosso domínio é aqui na terra. E o nosso futuro é a eternidade. Ficou claro isso? Sim ou não? O nosso domínio aqui na terra é uma promessa. E não tem como a gente não mencionar o que Deus falou para Abraão. E você pega a Bíblia, do início ao fim, ela é fé. É uma história de fé. E o que Deus prometeu a Abraão? Que seria o Deus dele e da descendência dele. A gente não vai abrir todos os versículos aqui, porque isso é muito conhecido, né, de todos nós. Mas com o passar dos anos, inclusive com a nova aliança, as pessoas esquecem. O que Deus prometeu a Abraão? Que daria a terra prometida. A primeira promessa, primeiro era os judeus, só que alcançou os gentios. Olha o que fala em Romanos 4:13. É muito importante você entender, porque tudo que vem de Deus expande, tudo que vem de Deus amplia. Ele não prometeu Canaã? Se for, eu não pesquisei, mas era uma terra limitada. Mas olha o que fala.
A promessa que seria herdeiro do mundo não veio a Abraão ou a sua descendência por meio da lei, e sim por meio da justiça da fé. Olha só, do mundo, não se limitou apenas Canaã. Nós seríamos herdeiros do mundo. E conforme nós vamos lendo aqui, a gente vai entendendo como alcança a gente. É para a posteridade, é de geração em geração, de descendência a descendência, atinge a nós. E às vezes a gente não consegue enxergar isso, ficamos empurrando, não possuindo essa promessa, parecendo que vai ficar uma coisa futura, uma coisa para a eternidade. Isso que o bispo acabou de falar, tem que entrar dentro de você, porque é para o agora, é para o hoje. Isso tem que acontecer agora. Você vai casar nessa vida, você tem a oportunidade de ter filhos agora, de tomar posse do mundo hoje, nesse espaço de tempo, porque quando nós estivermos reinando com Jesus, a gente não vai estar casando, nós não vamos ter filho. Aí não fica desesperado, não. Como eu não vou estar com o bispo Maurílio? Como eu não vou fazer comida para os meus netos? Mas a plenitude da paz, da alegria, isso vai tomar conta dos nossos corações, vai ser uma vida plena. Mas essa promessa é para ser vivida hoje. Nós temos que crer. Por isso que fica, como você está vivendo a sua vida? De maneira sem fé e com incredulidade. Eu tenho que possuir as promessas. É o aqui e o agora. Ficou claro uma coisa? Presta atenção. Vamos voltar aqui. Quantos meses na barriga da sua mãe? Mentira, que tem gente que nasceu de 7. Tem gente que nasceu de 8, finalzinho de 8. 9. Quantos anos, vamos com prazo máximo, quantos anos você vai viver nessa terra? Todos nós vamos viver 100. Amém? Mas com vigor, com autonomia, porque se não for para viver com autonomia também não é? Que Deus nos leve logo. Queremos viver com qualidade, para isso nós estamos plantando. Esses 100 anos é como se fosse a segunda gestação. Preste atenção nisso, que isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Esses 100 anos, então vamos lá, de 9 meses, 90 anos, 100 anos. De 90 anos, 100 anos, nós entramos para o milênio, 1000 anos, reinando e governando com Cristo. Olha que coisa linda. Por isso que eu falo que é uma gestação. Nós estamos sendo gestados agora, sendo preparados para a eternidade. Para entrar para o milênio, que a Bíblia fala do milênio, e do milênio para definitivamente a eternidade. Então, quando fala do milênio, governando com Cristo. Por isso que a Bíblia diz assim, que feliz é aquele que vai na primeira chamada. Olha que coisa linda. Feliz é aquele que sobe, que vai na primeira chamada. Então, aí como a pastora colocou, né, a nossa origem é a eternidade. O nosso domínio é terreno. Mas o nosso futuro é a eternidade. A nossa origem é o céu. Nosso governo é terreno, mas o final é a eternidade. Tiago 4 diz assim, gente infiel, será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Imagine que você tenha sido convidado para o seu país, né, vamos pensar pelo Brasil, para atuar como embaixador em uma nação inimiga. Aí provavelmente você teria que aprender outra língua,
e adaptar-se a alguns costumes e diferenças culturais, a fim de ser cortês e cumprir com a sua missão. Na função de embaixador, você não teria como se isolar do inimigo, visando cumprir a sua missão. Você teria que ter contato e se relacionar com ele. Mas suponhamos que você se sentisse tão à vontade nesse país que se apaixonasse por ele. E preferindo ele do que a sua terra natal. Imagine, você está numa missão, simplesmente numa missão. Quando você cumpre com a sua missão, você retorna à sua terra de origem. Correto? Sim ou não? Está claro isso ou não? Aí, você se apaixona pelo país, você se apaixona pelos costumes, você se apaixona pelas práticas. Então você se alia e seu comprometimento e lealdade seriam alterados. Você estaria quebrando a sua aliança com o seu país de origem. E a atuação como embaixador ficaria comprometida. É o que muita gente tem feito. Comprometido a sua missão. Nós estamos simplesmente numa missão. Ao invés de representar o meu país, a minha terra natal, você começaria a agir como o inimigo. Você seria um traidor. Está claro isso ou não? Sim ou não? Nós estamos aqui, mas não somos daqui. Nós estamos simplesmente numa missão. E eu faria essa pergunta para você. Cada vez que eu medito nisso, mais arde no meu coração o senso de missão e o senso que eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Simplesmente um forasteiro, um peregrino nessa terra. Quero cumprir e ir para casa. Quero cumprir e ir para onde? Porque aqui não é minha casa. Então, lamentavelmente, muitos cristãos têm traído o seu rei e o seu reino. Eles têm estupidamente chegado à conclusão de que, por viverem na terra, aqui é o seu lar. E aqui, diga comigo, não é o meu lar. Não é o seu lar. Aqui é estamos simplesmente cumprindo com a nossa missão temporária, a nossa atribuição temporária. Pode falar. Deixa eu ler Deuteronômio 7:9, que eu quero entrar no raciocínio. Preste atenção que nós estamos falando duas coisas paralelas, tá? Estou falando da sua missão temporária e estou trazendo o quanto é sério. Diga comigo, olha para mim, todo mundo. Olha para mim, todo mundo. Quem está em casal aqui? Saiba que a sua única oportunidade de ser uma pessoa casada é essa. No céu não tem casamento. E mais? Dê o seu melhor, então. Quem é pai e quem é mãe? Sua única chance de ser pai e mãe é aqui agora. Dê o seu melhor, então. Dê o seu melhor. Seja o melhor pai, seja a melhor mãe, seja o melhor marido. E isso, inclusive, está contando muito para a sua recompensa e o seu galardão lá. É por isso, eu mais do que nunca vou dizer uma coisa para você, escuta o que eu vou falar. Muita gente está fracassando na vida porque está fracassando como marido, como esposa, como pai, como mãe. E não vai vencer por conta disso. É para outra pregação, mas tem um versículo que fala: ai daquele que fizer tropeçar um dos meus pequeninos. Ai. Mas isso é para outra pregação. Deuteronômio 7:9. Portanto, saibam que o Senhor, seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumpre os seus mandamentos. Todo mundo conhece o outro versículo que fala que a maldição vai até 3ª e 4ª. Claro,
que aquele que comete o pecado vai pagar pela própria maldade. Ezequiel 18. O pai não paga pelo pecado do filho, o filho não paga pelo pai. Mas a misericórdia, o amor do Senhor, o pacto que ele fez com Abraão, o propósito que ele tem para o homem aqui na terra é tão grande que a bênção estende a 1000 gerações. Ele não se esquece. Porque o primeiro projeto que ele tinha com o homem foi lá com Adão. Fez essa bagunça toda, momentos se calaram, mas ele permanece o mesmo. O homem mudou, pecou, caiu, veio um monte de desgraceira, doença, um monte de coisa que todo mundo culpa a Deus. Mas no final, depois que toda essa terra terminar, vai vir uma eternidade sem choro, ranger de dente, um mundo perfeito. Aí vai voltar para o início, para o projeto inicial. Mas olha que lindo e maravilhoso, por isso que porque começou com a promessa com Abraão, mas foi necessário que a próxima descendência andasse no temor. A gente dê continuidade. A dona Dirce começou, ele tem que dar continuidade, e assim os nossos filhos. Meu avô começou, aí vem meus pais, nós temos que dar continuidade. Deus guarda a promessa de geração em geração. E olha que lindo, o que Ezequiel fala sobre Davi. Todo mundo sabe que Deus escolheu Davi e o que falou da geração que estaria no trono para sempre. E eu vou falar de uma coisa que, meditando, veio na minha mente, no meu coração, e é lindo. Ezequiel 37, 24 e 26. O meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um só pastor, andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Você tem que praticar isso e ensinar os seus filhos. Habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, na qual os pais de vocês habitaram. Habitarão nela, eles, os seus filhos e os filhos dos seus filhos para sempre. E você sabe o que meditando nessa passagem aqui, vai passar esses 100 anos que o bispo falou, vai vir o milênio. Quando João estava na ilha de Patmos, e ele recebeu a revelação de Apocalipse, quando ele viu lá o trono, e os 24 anciãos, e os estudiosos entendem que são os 12 discípulos, e os 12 representantes dos apóstolos, das 12 tribos de Israel. Eles não vão estar reinando para sempre? Para sempre? Eternamente? À destra e à direita de Deus? Não é lindo isso? E será que a promessa que Deus tem feito a nós, que nós possuiríamos um mundo, salvaria você e a sua casa, que colocaria você por cabeça e não por cauda, que aonde você colocaria a mão e a planta dos pés, a bênção do Senhor estaria, não vai se cumprir? Que Deus é maior que o seu problema? Você precisa crer. Deus, Ele é cumpridor de promessas. Você é filho, você é descendente de Abraão. A promessa tem que estar no teu coração e você tem que perseguir ela, porque ela está perseguindo você. Não deixe que a dúvida tome conta do seu coração. Ele tem um pacto com as famílias. Passaram-se, a gente estava fazendo os cálculos, né? Desde Adão até o dia de hoje, a gente já sabe que já se passaram 6.000 anos, e ele permanece com esse pacto com a família. Ele quer abençoar de geração em geração. Se você ainda tem dúvida de salvação familiar, se você tem dúvida se Deus vai mudar a sua história, se você tem dívida, Ele não mudou. Ele é o mesmo.
Ele salva a família, Ele cura a enfermidade, Ele te tira do cativeiro. Esse Deus é tremendo e Ele está aqui. Eu vi, segunda-feira, o bispo falando que Deus está mudando a história. E eu tenho certeza disso. Isso arde no nosso coração. E você precisa crer nisso. É tempo de vitória. Eu estava vendo uma entrevista com um grande empreendedor, e ele diz que uma equipe foi mensurar o valor do nome dele, que a sua grande marca é o seu nome. E mensuraram, fizeram um levantamento, e isso teria sido avaliado, a marca, o nome dele, e incorporado ao seu patrimônio, perto de 80 milhões. 80 milhões. O que custa 80 milhões? O que custa 80 milhões? Diga assim comigo, o nome dele, que é a reputação dele. A reputação. Então, a reputação de um homem, avaliado aqui, agregou o patrimônio dele 80 milhões. E aí, tem uma coisa para a gente refletir. Porque com tudo isso, a Bíblia diz assim: louco, quando te pedir, hoje te pedirão a tua alma, para quem será o que você tem? E a Bíblia diz, assim são aqueles que são ricos, mas não ricos para com Deus. A tua reputação no céu, que é uma coisa que deveria ser a grande preocupação. Porque hoje as pessoas estão preocupadas com a reputação aqui. Simplesmente com a reputação aqui. Estão se esquecendo como está a sua reputação no céu. Como está o seu nome no céu? Que é uma coisa que muitos deveriam se preocupar. Porque primeiro as coisas são ligadas no mundo espiritual. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Deus não quer que nós fiquemos apegados ao que está hoje em nossas mãos, ou que nós temos em nossa vida. Porque tudo isso é uma situação temporária. Diz assim em Coríntios, os que usam as coisas do mundo como se não as usassem, porque a forma presente deste mundo está passando. O que significa isso? Eu uso delas, mas meu coração não está nelas. É como se eu não as usasse. Eu não tenho apego a isso. Quem está entendendo, por gentileza? Cada vez mais, é como nós falamos recentemente, quando você tem essa visão da eternidade, tudo fica menor. Qualquer batalha, qualquer guerra se torna menor. Só que hoje nós estamos falando aqui de uma coisa muito séria. Não pense que Deus... Nós estamos falando uma das suas maiores missões é a sua família. É a sua família. É como você está conduzindo a sua família. Talvez se não há para Deus mais importante. É a continuidade da promessa. É a continuidade do propósito. É a transferência.
é passar o bastão. Como nós estamos fazendo isso? Eu já falei recentemente, às vezes as pessoas falam assim, minha vida conjugal, minha vida sentimental não tem nada a ver com a minha vida particular, com a minha vida financeira. Pelo contrário, se não fosse assim, 1 Pedro não diria que as orações de um homem são impedidas de serem respondidas por ele simplesmente ser um mau marido ou uma má esposa. Orações são bloqueadas no mundo espiritual. Entendeu? Quem está entendendo, por favor? É igual nós estamos aqui, nessa reunião do cultivo familiar. Tem gente que não veio agora só para vir para o clamor, porque acha que o clamor vai resolver a vida dela. Não vai. Não vai. Antes de promessa se cumprir, a gente cumpre princípios. Para a promessa se cumprir, nós precisamos cumprir com princípios. Por isso que outro dia eu disse, seja especialista em princípios e não em promessas. Porque quem está só preso em promessas, está só preso a elas e não vê elas se cumprindo. Porque para as promessas se cumprir, os princípios têm que ser praticados. Quem está entendendo? Quer um exemplo? Honra teu pai e tua mãe para que te vá bem e prolongue os seus dias na terra. É uma promessa, é um mandamento com promessa. Honra tua esposa, dê honra como vaso mais frágil. É um mandamento. Não tem como fugir disso, pode ler ali. Inclusive, né, é importante ele mencionar isso. Efésios 6, 1 a 3. Todos conhecem essa passagem, né? Espero que conheça, porque tem que repetir isso para os filhos todos os dias. Sou conhecida pelo meu genro, né? Honra teu pai e tua mãe. Eu acredito que ele vai repetir isso para os meus netos, né? Porque ele ouviu muito isso de mim. Mas quem falou isso foi Paulo aos Efésios. E isso está só no Novo Testamento? Não. É um dos 10 mandamentos que foi dado no Monte Sinai para o povo de Israel. Para o quê? Para eles possuir a terra prometida. Era um princípio. E se era um mandamento, com certeza não eram bons filhos. Como hoje a lei. A lei existe porque existem coisas que o homem faz de errado. Então, se foi lá atrás para a terra prometida, hoje quer conquistar o mundo, quer vida abençoada, gente, eu volto a falar, e são coisas que não saem da minha boca em atendimento, isso está dentro do meu coração. Pega 2 filhos, 3 filhos, faz uma análise, veja qual é o filho mais abençoado. Você pode ter certeza de que é o melhor filho. É o filho que honra o pai e a mãe. É o filho que respeita o pai e a mãe. Esse é uma chave que tem que virar. Esse é um princípio bíblico. Quem não honra o pai e mãe está em pecado, está em desobediência e entra em maldição. Quer ser feliz? Quer ser abençoado? Viver muito tempo na terra? Honre o pai e a mãe. Mas é difícil. Ele é problemático. É incondicional. A sua convivência vai ser menor, mas você não vai xingar, não vai desligar o telefone na cara, você vai aguentar. Deus vai te dar sabedoria, mas isso é um princípio. E os solteiros, tenha como termômetro, procure esse perfil. Procure o perfil, veja que tipo de filho é. Veja que tipo de filho é. Fica a dica, como diz. Fica a dica. Porque um filho que não honra pai não vai te honrar. Não vai respeitar. Isso é sério. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O fato da terra não ser o nosso lar definitivo explica por que, como seguidores de Jesus, nós experimentamos grandes dificuldades aqui. Nós passamos por aflições, rejeições neste mundo,
Isso também explica porque algumas promessas parecem não ter sido cumpridas. Algumas orações parecem não ter sido respondidas, ou algumas situações parecem injustas. Esse não é o final da história. Nós falamos semana passada que esse é o primeiro capítulo da história. Essa jornada nossa é só o primeiro capítulo. Pega um livro aqui, ó. Olha como vai ser a nossa história. Vamos pegar esse livro aqui, ó. Essa jornada terrena é simplesmente essa primeira página. Depois, tudo isso para ser escrito. E tem coisas que elas vão se cumprir definitivamente lá. Tudo aqui vai passar. E tem algo que vai além do nosso entendimento nos esperando. Por isso que a Bíblia fala que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem no coração dos homens desceu aquilo que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam, né? Para aqueles que o amam. Então, para impedir que nós fiquemos muito apegados à terra, Deus permite nos sentir uma substancial quantidade de descontentamento. Por isso que nós somos decepcionados com tantas coisas aqui. Por isso que muitas coisas geram tanto desgosto, porque aqui não é o nosso lugar eterno. Anseios que jamais serão totalmente satisfeitos deste lado, e sim, somente na eternidade. Nós não somos completamente felizes, porque não era para ser isso aqui, porque a plenitude somente lá. Diga comigo mais uma vez, diga: a terra não é o nosso lar definitivo. Diga: fomos criados para algo muito melhor. Coloca isso, perca tempo com besteira não, gente. Não perca tempo com besteira não. E, bispo, mas o senhor fala assim, nós estamos falando de viver uma vida abençoada, plena, realizada. Nós ensinamos isso, nós vivemos isso. Sempre que eu falo sobre isso, falo de família, falo de casamento, falo de outras coisas, eu falo com base naquilo que eu vivo, eu falo com base naquilo que é a nossa história, que é tão gostosa, tão prazerosa. Mas nós temos as nossas guerras, nós temos os nossos desafios, não entre nós, a nossa guerra é externa, né? Nós temos as nossas batalhas, nós estamos no mundo. Mas é tão gostoso quando nós caminhamos juntos, né, plantando para essa eternidade, caminhando juntos. Vamos nos encontrar lá, né? Vamos nos encontrar lá. Como será lá? Como não vai ter marido, não vai ter esposa, não vai ter essas coisas, certamente a gente vai lembrar de muitas coisas maravilhosas, porém isso não será tão relevante para nós. Isso foge ao nosso entendimento, mas Vou correr atrás de você lá. Então, mas eu já não serei, né, a coisa mais importante, como aqui a gente tem os filhos, a família, que é tão importante na vida da gente. Lá a glória do Senhor, como nós falamos, não sei, quarta-feira passada ou retrasada, é tão glorioso, ou no domingo, não sei, que nem sol, nem lua existirá, porque a glória do Senhor vai iluminar tudo. Já parou para pensar nisso? Que coisa estrondosa? Não precisa mais, não haverá dia, não haverá noite, então não haverá mais sol, não haverá mais lua, porque a glória do Senhor ilumina o tempo todo. Então, a gente tem que pensar assim, um peixe nunca seria feliz vivendo na terra. Não é? Vai morrer, porque foi feito para viver na água. A águia jamais seria ou poderia ficar contente se não lhe fosse permitido voar. Então, o que acontece? Você nunca se sentirá plenamente satisfeito na terra, porque você foi feito para algo mais. Todos nós fomos feitos para algo maior, né? Nós temos momentos felizes aqui, todos nós temos, mas nada
comparados àquilo que Deus tem planejado para nós. Amém? Não é glorioso? Nós temos momentos incríveis, mas nada comparado àquilo que Ele tem para nós na glória reservado, foge o nosso entendimento, né? Então é um erro fatal presumir que a meta de Deus para a sua vida é simplesmente a prosperidade material, o sucesso popular, você ser popular. O que adianta? Está cheio de gente que é super popular na terra. Não tem? Sim ou não? E desconhecido no céu. Entendeu? Ele vai ser popular, sabe aonde? No inferno. Na hora que chegar lá, os demônios vão falar: uhul, você chegou! Ah, mas como nós estávamos esperando você. Né? Como nós estávamos esperando você. Então, a vida em abundância é mais do que abundância material. É muito mais do que isso. Quando eu gosto muito, eu já falei sobre isso, eu gosto muito de um vídeo, eu já até passei ele aqui, eu gosto muito desse vídeo, eu acho que ele tem, foi muito feliz quem fez esse vídeo, que ele fala justamente da eternidade e traz alguns dos maiores, das pessoas mais populares que já pisou nessa terra. Então, os cantores, os grandes artistas, os grandes governantes, reis que já passaram por aqui, que viveram uma glória terrena gigantesca, mas essa glória passou, acabou, não tem mais glória. E agora estão aonde? Não é verdade? Muitos gemendo no inferno, porque a glória passou. Né? Cadê? Por isso que é uma besteira, né? Então a gente olha aí para trás, olha lá, vamos lá. Vamos pensar nos Beatles, arrastou multidões. Não é verdade? Onde será que está agora? Não sei. Fred Mercury arrastou multidões, milhares. Aonde está agora? Elvis. Prefiro crer que o Elvis se arrependeu na última hora, porque você sabe que a origem de Elvis foi na igreja, né? Cantava na igreja, louvava ao Senhor. Então, prefiro crer que na última hora se arrependeu e realmente se entregou. Mas a glória terrena passou, cadê? Sumiu. Então, jamais concentre seus esforços em coroas temporárias. Coroas temporárias. Paulo foi fiel e mesmo assim passou por tantas situações e terminou seus dias numa prisão. João Batista foi fiel e mesmo assim foi decapitado. Perdeu a cabeça. Milhões de fiéis foram martirizados, perderam tudo que tinha e chegaram ao fim da vida sem nada nas mãos. Só que aí, que coisa linda, né? Mas o fim da vida não é o fim de tudo. Diga comigo, o fim da vida não é o fim de tudo. E sim o começo do melhor preparado por Deus. Aí seria um engano pensar que alguns vai ter a mesma recompensa de homens que passaram por isso. Não é verdade? Pense, pessoas que passaram, que deram as suas vidas, que morreram por Cristo, morreram pelo Evangelho. Seria um engano pensar que o malfeitor da cruz vai ter o mesmo galardão que eles. Não é verdade? Foi salvo? Foi. Mas vai ter a mesma recompensa? Jamais. Jamais. Então, aos olhos de Deus, os maiores heróis da fé não são os que alcançaram prosperidade, sucesso, poder nesta vida. É um engano pensar que Salomão vai ter a mesma recompensa de Paulo, por exemplo. Que Salomão vai ter o mesmo galardão de Davi, por exemplo. É um engano pensar nisso. Então, sucesso, poder nesta vida,
Mas os que trataram esta vida como uma atribuição temporária e serviram fielmente aguardando a recompensa que lhes foi prometida na eternidade. Então, nós podemos possuir coisas, diga comigo, mas elas não podem nos possuir. O nosso lar, ou o nosso lugar é de excelentes mordomos. O que é um mordomo, gente? Só administradores. Simplesmente administradores. E Davi entendeu muito bem isso. Lá em Crônicas mostra isso. Ele diz: quem sou eu? Quem é o meu povo? Para que nós pudéssemos dar ao Senhor tão grandes riquezas. Tudo é teu, veio das tuas mãos. Nós simplesmente demos ao Senhor o que veio das tuas mãos. Não é poderoso isso? Quando a gente entende isso. Todos estes ainda viveram pela fé, morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-nas de longe e de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros. Diga comigo, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Somente estrangeiros e peregrinos na terra. Isso aí a gente vai aumentando a escala. Posso dar um exemplo para vocês? Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Vou dar um exemplo, como é que a cabeça da gente vai mudando. Eu fui criado num lar bastante materialista. Meu pai foi uma pessoa bem materialista. Meu pai, por exemplo, se você batesse mais forte a porta do carro dele, o tempo desmoronava. Alguém teve essa experiência já? Sim ou não? Levanta a mão quem já passou por isso. Nossa, se batesse a porta do carro dele mais forte, meu Deus, acabou o passeio. Quase que você tinha que descer do carro. A gente entra, né, começa a caminhada da gente com alguns desses ranços, ou esses resquícios. Somente quando você vem de um processo de escassez. E eu, no começo da minha caminhada, algumas coisas me incomodavam. Se batesse a porta do carro, se desse uma esfolada, se acontecesse isso ou aquilo. E conforme a gente vai crescendo e amadurecendo, isso foi perdendo todo o valor para mim. Isso fui me desprendendo disso. E se porventura... Foi um dia quando eu falei para você, né? Que eu preferia perder o dinheiro do que perder a paz com você. Sim, isso numa coisa menor. Mas, como um veículo, por exemplo, se esfolasse a roda, ou se é mais ou menos na mesma linha, no mesmo resquício aí, se batesse a porta mais forte ou se alguma coisa, me incomodava. E chegou um ponto de maturidade que a Liliane já bateu o carro. Foi a porta não, ela bateu o carro. E para mim estava tudo bem. Eu fui a bacia de lavar dele. Para mim, está bem, não aconteceu nada, está tudo bem. Carro é carro. É só material. A gente arruma, daqui a pouco troca, vai para um novo. E me desprendi completamente. Então não tem valor, jamais, porque a coisa mais preciosa não são coisas. São as pessoas que Deus nos deu para cuidar. Está entendendo? Sim ou não? Então não importa. Porque, mas é tão difícil conquistar, mas é muito mais difícil perder uma pessoa do que perder um bem. Ou não. Sim ou não? Bem você conquista. Seja lá o que for. Você conquista, você troca, Deus te abençoa, você prospera. Um momento na vida eu achei que, não sei, eu temia, meu primeiro carro, depois de muita escassez que eu consegui comprar, eu tinha até medo de andar no carro, fazer quilometragem no carro, porque eu não sabia quando eu ia poder comprar outro. Olha que coisa, que mentalidade desgraçada.
Até o dia que o Espírito Santo falou fortemente comigo. Se liberta, porque de onde veio esse? Tem muito mais. E eu pensava assim, será que um dia eu vou poder tirar um carro zero? Já perdi as contas quantos carros zeros eu tirei depois disso. Perdi as contas de quantos carros zeros eu tirei. Por quê? Porque Deus vai mudando a história da gente. E aquilo que não era natural se tornou natural. Quando você faz as escolhas certas. Eu poderia continuar com aquela mentalidade de estar até hoje, talvez, administrando com carro velho. E nunca ter crescido, nunca ter prosperado. Mas a cabeça mudou. Quando a cabeça mudou, a crença, a fé, os pensamentos, as ações e os resultados mudaram. Quem está entendendo, por favor? Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles. Ah, isso é forte mais. Diga comigo, por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois preparou-lhes uma cidade. Que coisa linda. Se a gente parar para pensar, por essa razão Deus não se envergonha, então quer dizer que Deus tem vergonha de ser chamado Deus de alguns? Possivelmente tenha. Pode ter vergonha porque tem alguns que acabam envergonhando o nome dele. Seu tempo na terra não é toda a sua história. E você tem que esperar chegar no céu para reconhecer o resto dos capítulos. Que agora está sendo escrito só o primeiro. A hora que você chegar lá na sua casa, tá com a tua Bíblia aí? Tá? A hora que chegar lá na tua casa, pega a tua Bíblia, vai lá no primeiro capítulo, na primeira página e saiba que quando você olhar, você falar assim, meu Deus, essa é minha história, é só o primeiro capítulo. Isso aqui tudo é o que eu tenho pela frente e muito mais é. É só a primeira página que está sendo escrita aqui agora. Então, é preciso ter fé para viver na terra como estrangeiro. Diga comigo, é preciso ter fé para viver na terra como estrangeiro. E viver a vida que fomos chamados para viver para a glória de Deus. Porque nós fomos chamados para isso. Para viver para a glória de Deus. É bem conhecida a história a respeito de um missionário aposentado que ia para a América do Norte no mesmo navio do presidente dos Estados Unidos. Essa é uma história conhecida. Multidões ovacionando uma banda militar, um tapete vermelho, faixas, imprensa recepcionava o presidente de volta ao lar. Mas o missionário desembarcou do navio sem ser notado. Nem perceberam que o missionário estava ali. Ressentido com o sentimento de autocomiseração, começou a queixar-se para Deus. Então Deus lembrou gentilmente, dizendo, meu filho, você ainda não chegou em casa. Entendeu? Um dia nós vamos para casa, para o nosso lar eterno. Aí, imagina a festa. Imagina. E aí, se você parar para pensar na história do presidente, será que ele vai ter a mesma recepção? A mesma festa? Quem está entendendo, por gentileza? Ô bispo, eu vim para ouvir. Você veio para ouvir o que o Espírito Santo tem para falar para você. Você veio para ouvir a coisa mais importante da sua vida, que é a sua eternidade. Você veio para ouvir que você é peregrino e forasteiro, que você está de passagem. Você veio para ouvir que em breve nós estamos indo para o nosso lar. Fique em pé, por gentileza.
Feche os seus olhos. Não terão passado 2 segundos de sua entrada no céu sem que você clame ou se questione por que eu fui dar tanta importância a coisas temporárias. Onde eu estava com a cabeça? Por que gastei tanto tempo, energia, preocupação com o que não iria durar? Temos mais tesouro aqui ou no céu? Pense nisso. Quando a vida ficar difícil e você for testado pelas dúvidas, ou se viver para Cristo vale o esforço, lembre-se de que você ainda não chegou no seu lar, na sua casa. Na morte, você não vai abandonar a sua casa, você vai para a casa. Então, com os olhos fechados, responda essas perguntas. Como você está vivendo aqui a sua vida? As escolhas que fazemos determinarão onde nós vamos passar a eternidade. O mundo chama de viver ou desperdiçar a vida de forma hedonista, que é o prazer imediato. Isso não é viver, porque viver é Cristo. Mais uma pergunta para você. Como você cuida do que Deus lhe confiou? Onde e como tem usado sua vida? Seu estilo de vida é sacrificial ou hedonista? Simplesmente vivendo por prazer imediato. A única forma de amor é o sacrifício, nunca se esqueça disso. Tanto que Jesus se sacrificou por nós. Deus, família, seus propósitos estão claros para você? Pense numa coisa, no céu não tem casamento. Cuide do seu aqui agora, que ele faz parte do seu propósito. Nos céus não tem filhos. Então sua oportunidade de ser o melhor pai, a melhor mãe, o melhor marido, a melhor esposa, é aqui agora. Essa é a sua oportunidade. Como você está vivendo a sua vida? Onde está investindo o seu tempo? Essas perguntas, saiba que esse culto está sendo registrado no céu hoje. Muita gente vai dizer assim, eu não sabia disso. O Senhor naquele dia vai abrir os livros e vai dizer, no dia 1º de junho de 2022, das 19h30 às 20h50, eu usei os meus servos para falar com você acerca deste lugar glorioso. Para dizer a você que a terra não era o seu lugar, o seu lar. Eu usei os meus servos para falar que nos céus a oportunidade de cumprir com a missão, com o propósito,
de ser o marido, a esposa, o pai, a mãe, o cristão que eu determinei como missão para você. A inclinação da mulher é de se preocupar. E eu sei que tem mulheres aqui que estão preocupadas com o futuro. E até mesmo com o futuro dos seus filhos. E a mulher de Provérbios 31, ela ri do futuro. Ela não teme ao futuro. E como Deus tem promessa para você, essas promessas atingem as suas descendências. Então, mulher, Deus fala nessa noite. Livre-se da preocupação. Não tenha medo do futuro, do seu futuro e nem dos seus filhos. Tenha fé. Não olhe para o homem. Não olhe para as circunstâncias. Ria do seu futuro. E viva o seu hoje. Se apegue à promessa. Deixe que o futuro Deus vai cuidar de cada detalhe. Tome posse que Deus está preparando tudo. Viva pela fé. Você está gastando ou investindo a sua vida? Eu estou investindo a minha. Invista. Não gaste vida, invista a sua vida no propósito certo. Você é um gastador ou um investidor? Sua vida é inspiradora, relevante, gloriosa? Que herança deixará para os seus descendentes? Que legado tem construído? A fé no Deus vivo é o seu maior patrimônio. É onde há maior investimento? Todos nós teremos que prestar contas a Deus um dia. Nunca se esqueça disso. Que peso tem o teu nome nos céus? Se simplesmente um nome de um homem na terra pode ser avaliado em 80 milhões e talvez tenha uns que muito mais do que isso. Mas que peso tem o teu nome nos céus? Que reputação você tem construído nos céus? Quanto vale o seu nome? É isso que importa. É isso que importa. Cumpra com a tua missão. Aqui não é o nosso lar. Em breve nós estaremos indo para casa. Glória, festa. Você pode ter certeza que nós seremos recebidos com muito mais impacto do que esse presidente que contei na história aqui. Eu imagino que coisa linda quando nós chegarmos. Aqueles que venceram. Ao vencedor. Receberá uma coroa, um novo nome. O vencedor, nossa, o Apocalipse fala tantas coisas que vai receber o vencedor. Seja um vencedor. Aquele que vence aqui e aquele que vence no mundo espiritual. Fala com Deus. Peça ao Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo que te dê esse entendimento. Peça ao Espírito Santo que você quer cumprir com a sua missão. Peça ao Espírito Santo que te dê clareza dessa palavra, que ela entra. Eu vou dizer a você, quando eu estudava hoje, meu coração ardia. Meu coração queimava. Quando a gente tem essa sensação gostosa, estou no caminho. Estou no caminho. Sei que não cheguei lá, mas estou no caminho. Isso é maravilhoso. Sinta-se no caminho certo. Amando, priorizando.
Não fique apegado às coisas desta terra. Você pode ter e ter muito, desde que elas não tenham você. Você pode ter muito, mas não deixa que nada tenha você. Só Cristo tenha você. Somente Ele tenha você por inteiro, por completo. E peça a Deus, se o único lugar que você vai ser marido é aqui, então seja o melhor marido. Se o único lugar que você vai ser esposa é aqui, seja a melhor esposa. Se o único lugar que você será pai, que você será mãe, é aqui, então seja o melhor pai, a melhor mãe. Cumpra o teu propósito, a tua missão. Deixa o teu legado de fé. Peça a Deus que coloque o Espírito dele em você. Peça a Deus que coloque o Espírito dele em você, para que você possa cumprir com a tua missão. Peça a Deus, eu quero o teu Espírito na minha vida, Senhor. Eu não quero viver distraído, perdido, sem direção, orientação, amando aquilo que eu não devo amar, colocando meu coração naquilo que eu não devo colocar. Não coloque o seu coração em coisas que em breve já está passando. É passageiro. Você é peregrino, você é forasteiro. Ah, que coisa incrível! Nós somos peregrinos e forasteiros. Simplesmente cumprindo com uma missão. Quando terminarmos a nossa missão, estamos voltando para casa, o nosso lugar de origem, e para receber a nossa recompensa, o nosso galardão. Então fale com Deus, rasga o teu coração, que a chama arda no teu coração. Toma uma decisão que você não vai ser um frio, toma uma decisão que você não vai ser um morno, porque se você quiser uma vida inteira ser frio, você vai ser frio. Se você não quiser ser uma tocha viva, se você não quiser que brasas vivas queime no teu coração, você não vai buscar. Mas quando você quer, você busca. Você diz a Deus, Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu quero, Senhor, que a tua chama arda no meu coração. Eu quero o fogo do teu Espírito queimando dentro de mim, Senhor. Eu não quero ser um cego que não vê, que não entende, que não escuta. Eu quero ser cheio do teu Espírito. Eu quero essa clareza, Senhor. Você está simplesmente passando por uma segunda gestação. Agora você está sendo gestado para entrar na eternidade. Você viveu 9 meses na barriga da tua mãe e vai viver no máximo 100 anos aqui, mas esses 100 anos vai se transformar em 1000, porque nós vamos entrar no milênio com o Senhor, e do milênio nós vamos governar com o Senhor, e do milênio nós vamos para a eternidade definitiva na Nova Jerusalém. Então, use esses 100 anos, use esse tempo que o Espírito Santo está gerando você, preparando você para a eternidade, lugar que você vai passar o resto da tua existência. Fala a Deus, fala, eu quero, Senhor. Eu quero cada vez mais. É por isso que no nosso coração Deus colocou o anseio pela eternidade. É por isso que no nosso coração grita a eternidade. Por isso que nós achamos que nós vivemos tão pouco. Parece que vivemos tão pouco, é tão pouco tempo. Realmente é porque
O nosso coração anseia a eternidade, nós fomos preparados para a eternidade. E é o que nós estamos fazendo aqui. É o que estamos fazendo aqui que vai definir como nós vamos passar a eternidade e aonde nós vamos passar. Senhor, e que cada família, meu Pai, possa entender, Senhor, que o papel dele é importante. E que possa entender que as promessas, Senhor, são imutáveis. Que o Senhor está pronto, Senhor, a derramar, a restaurar, a curar corações, a salvar famílias. Senhor, cumpra, Senhor, aquilo que o Senhor prometeu. Senhor, que cada pai, que cada mãe, que cada filho saia daqui, meu Pai, determinado, cheio da fé, Senhor, crendo, Senhor, que o Senhor é o mesmo Deus que operou no passado, que até mesmo já operou na sua vida. Você que está aqui, você é a prova viva que Deus já fez milagre na sua vida. Você que tem esperado, continue confiando que Deus vai fazer milagres, porque Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Ele é o Deus de promessa, e Ele tem prometido e vai cumprir na sua vida. Ele é um Deus de promessa, Ele cumpre promessa de geração em geração. Ele vai cumprir na sua vida, que é mãe, que é pai, você que é casado, você que é marido, que tem pedido para Deus honrar, que você tem buscado, Deus vai te colocar por cabeça. Então clama mesmo, fale ao Senhor: Senhor, me honra como cabeça do meu lar. Senhor, então derrame sim sobre ele, que ele possa ser honrado pelo Senhor, meu Deus. Enche a cada um na posição com a qual o Senhor tem chamado. Senhor, se é mulher sábia, que ela seja sábia. Se é um marido, meu Pai provedor, que ele seja um marido provedor. Seja cheio de poder, seja cheio de sabedoria, seja cheio, que essa palavra te mude, te transborde, que você não saia da mesma maneira. Deixa que o Espírito Santo te toque. Não saia da mesma maneira. Deus não derrama, Deus não entrega promessas dosadas, mas Ele derrama promessas. Sim, Jesus. Nosso lugar não é aqui, a nossa casa não é aqui, mas é a morada eterna. Mas enquanto você estiver aqui, faça toda a diferença. E Deus derrama da unção, do poder, da graça, do favor, daquilo que você precisa fazer. Seja cheio de unção. Se você precisa de graça para fazer alguma coisa, Deus derrama da graça neste momento. Deus derrama da graça, do favor, da sabedoria para fazer aquilo que você precisa fazer. Seja cheio de graça, seja cheio de unção, seja cheio do favor do Senhor nessa noite. Receba da porção nessa noite. Receba, seja cheio, seja cheia. Seja cheia do favor do Senhor. Seja tocado, seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo, da graça, do favor. Seja cheio, receba visão, receba o perdão do Senhor e receba a graça para perdoar. Esqueça o passado, esqueça a ofensa, esqueça tudo que passou. Foque na vida futura, na sua eternidade. Foca na sua família, no seu marido, nos seus filhos. Faça o que for melhor. Faça tudo que Deus te pediu para fazer. Receba força, unção. E nós, nessa noite,
abençoamos a sua vida, determinando poder, determinando unção, determinando favor, determinando força. Que os seus olhos espirituais sejam abertos. Que os seus olhos espirituais sejam abertos nessa noite. Que você veja as promessas acontecendo na sua vida. Receba força, receba direção, receba visão. Receba a visão. Deus te ama. Deus contempla nessa noite as promessas do Senhor sobre a sua vida, a sua descendência, sobre a sua empresa, sobre os seus filhos, sobre o seu marido, sobre a sua esposa, sobre o seu lar. Que transborde aonde você colocar as mãos, e as plantas dos seus pés serão abençoadas em nome do Senhor Jesus. Nós abençoamos a todas as famílias. Se tu uma bênção. Seja uma mulher cheia do Espírito Santo. Seja um marido cheio do Espírito Santo. Seja um filho cheio do Espírito Santo. Tudo que sai da sua boca seja para edificação, para glorificar o Senhor. E nós abençoamos o seu lar, que será um pedaço dos céus. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Receba essa unção. Receba o Espírito Santo na tua vida. Que arda no teu coração esse anseio, esse desejo. Olha essa canção. Muitos vão ficar aqui no mundo De ilusão. Mas nós não. Diga isso. com Jesus, meu Senhor. Eu quero. Não quero ficar neste mundo de horror, Não, não. mas quero subir Com o meu Senhor. Não quero ficar. Mas quero subir. A porta aberta. Para se salvar. Essa porta está aberta, mas ela vai se fechar. No céu vai receber uma coroa resplandecente. É o galardão, é a nossa recompensa. Diga, não quero ficar neste mundo de horror. Com o meu, não quero ficar. Com seus olhos fechados, diga ao Espírito Santo que coloque dentro de você a certeza da sua salvação. Eu quero a certeza da minha salvação. Eu quero a certeza que o meu nome está escrito no livro da vida, Senhor. E se não está, escreva. Coloque o meu nome no livro da vida. Eu não quero perder o meu tempo. Não, eu não quero perder o meu tempo. O Espírito Santo nos dá a certeza da nossa salvação. O Espírito Santo coloca aquela convicção no nosso coração.
que nós somos cidadãos dos céus, que o nosso nome está escrito no livro da vida. Não vale a pena, queridos, não vale a pena brincar, não vale a pena. Peça a Ele. Eu quero essa certeza, a certeza que eu vou morar com o Senhor na glória. Que coisa linda, que delícia. Eu quero morar. Não. Eu quero. Diga, eu quero subir. Não quero ficar, mas quero subir. Diga mais uma vez isso. Não quero ficar neste mundo de horror. Que lindo. Mas quero subir. Não quero ficar. Não quero ficar, mas quero subir. Levante as suas mãos. Eu abençoo a tua vida, eu abençoo a tua casa, eu abençoo a tua família. Eu declaro que a promessa de que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e eu e a minha casa vamos para o nosso lar eterno, que ela se cumpra na tua vida. Eu declaro que você e sua casa, você e sua família, todos da sua família, que os nomes de todos vocês estejam escritos no livro da vida, quando o Senhor nos chamar, que nós possamos juntos ir para casa, para o nosso lar. Seja abençoado, saia daqui fortalecido, saia daqui cheio de esperança no teu coração, e que a bênção do Senhor seja derramada sobre cada um. Diga: nós cremos, recebemos e tomamos posse, em nome de Jesus. Amém? Para Jesus bem forte.